Boa noite a todos. Chegamos em mais uma terça-feira em que aqui nos reunimos para mais um encontro e é sempre um grande prazer ver todos chegando aqui. Nessas horas é que a gente sente a saudade apertar, né? Quando a gente olha para os nossos queridos amigos, amigas, e a gente pode matar um pouquinho de saudade, né? Mesmo que estando um pouco separados pela distância, mas em breve a gente vai estar retornando. Então esse mês de agosto a gente ainda vai continuar fechados, né? Com as nossas atividades funcionando online, virtualmente, os cursos, aqui a nossa palestra de toda terça-feira, as fluidoterapias. Então aquelas pessoas que quiserem enviar algum nome, pedir alguma ajuda através da fluidoterapia, é só mandar uma mensagem para a gente e conversar com a gente, que a gente está aqui para poder receber todos e auxiliar todos da melhor forma. Então, na nossa noite de hoje, a gente vai ter uma palestra muito interessante, porque o tema hoje é Jesus, o modelo de todas as virtudes. E é sempre bom falar sobre Jesus, ouvir um pouco dele, trazer ele para dentro do nosso lar, né, que precisa tanto do amor que ele vem nos ensinando. E quem vai estar aqui com a gente falando hoje é a nossa querida Paula Vitória, que é expositora, colaboradora do Consolador, que tantos anos trouxe seus estudos e os seus trabalhos para auxiliar a gente, para o nosso aprendizado, para as nossas reflexões. E hoje ela vai estar aqui junto com a gente. Então eu vou chamar a Paulinha, nossa querida Paulinha, para ela entrar. Só um minutinho. Olá, Oi, Paulinha, tudo bem? Como é que você tá? eu tô bem, graças a Deus. É sempre um prazer receber você aqui no nosso cantinho. Obrigada. É diferente assim, né? Mas estamos nos É, adaptando. pois é, né? A gente sente falta do presencial, mas também agradece esse novo formato, que é como a gente tem podido estar perto da doutrina, dos nossos queridos amigos, dos trabalhadores da casa, dos É nossos verdade, companheiros de doutrina. Então é sempre bom. é verdade. Então, Paulinha, eu já falei para nossa turma que hoje o assunto é muito bom, falar do nosso querido mestre, e que você tantas vezes fala com a gente com o carinho dele e com um conhecimento das histórias de Jesus e sempre traz palavras tão boas para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão. Então, hoje a noite é sua. Vamos começar com uma prece, Com né? certeza. Para a gente se harmonizar, deixar aquela agitação normal do dia lá fora, que é para a gente poder ter mais atenção no estudo dessa noite, tá? Perfeito. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a querido Mestre Jesus, que hoje é o nosso convidado especial, para que a gente possa refletir um pouco mais através dessa nossa doutrina sobre esse amor que ele vem nos ensinando há tanto tempo. Pedimos aos queridos mentores, aos espíritos amigos que sempre estão na nossa casa, que preparam ela para cada dia de trabalho, para cada momento, pedindo um amparo para a noite de hoje, para que possamos ter as nossas mentes abertas para uma compreensão maior, mas que principalmente os nossos corações se abram, ficando cada vez mais harmonizados e mais humanizados, que é o que nós precisamos nos dias de hoje. Então agradecemos, querido mestre, agradecemos Deus nosso Pai, a reunião da noite de hoje
e pedimos um amparo especial para a palestrante, nossa querida Paula Vitória, que hoje está aqui junto com a gente, trazendo um pouquinho das suas histórias e dos seus ensinamentos. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Paulinha, a palavra é toda sua. O som tá bom assim? Que eu não sei direito. Eu estou escutando bem. Pessoal, tá. Eu vou botar botar o máximo aqui para não ter nenhuma ocorrência. Bom, boa noite a todos e todas. O tema proposto pela casa é Jesus, o modelo de todas as virtudes. E quando a gente pensa nesse tema, aí a gente vem com toda uma história, né? Quem foi Jesus? Por que ele veio à Terra? Como é que tudo aconteceu? E a gente sempre fica com aquela questão, né? Jesus, o modelo das virtudes. Mas será que nós já conseguimos ter as virtudes de Jesus? Exercer essas virtudes? Nem que seja um milionésimo das virtudes do Cristo? Então, nós sempre nos perguntamos se nós já estamos seguindo realmente aquilo que Jesus nos ensinou. Porque a maior dificuldade que nós temos nos dias de hoje, eu tenho essa percepção, é nós sermos cristãos, seguirmos o Cristo, porque admirar a gente já admira. Agora, a dificuldade está em seguir realmente o Cristo no nosso dia a dia. Porque dentro do templo religioso é até mais tranquilo. Tem os conflitos? Existem conflitos em qualquer agrupamento de pessoas. Nas casas tem conflito? Tem. Na Igreja Católica, na doutrina espírita, nas religiões afro-brasileiras, no evangelismo. Em todo grupo religioso, você vai encontrar conflitos entre pessoas. Mas, quando a gente eleva o nosso pensamento além desses conflitos e pensa, estou seguindo Jesus? Estou seguindo as entidades? Estou seguindo os espíritos principais daquela religião, daquele pensamento religioso? Esse é um questionamento que todos nós nos fazemos ou deveríamos fazer. Porque, às vezes, acreditar em Jesus é muito bom, muito bonito, já é um grande passo. Mas seguir o seu exemplo, seguir no engrandecimento das virtudes dentro de nós é o mais difícil. É o mais difícil. Porque nós vamos encontrar as dificuldades do mundo e o mundo externo e o mundo interno, que é o mundo de dentro de nós, né, numa repetição da palavra, mas que dentro de nós é que nós temos que nos reconstruir com Jesus em nós. E nós vamos entrar em conflito, porque se nós, durante vidas e mais vidas, nós cristalizamos o nosso pensamento em viciações, em comportamentos equivocados, isso não combina com o ensinamento de Jesus. E aí nós temos que buscar, então, esse entendimento de quem foi Jesus, quem somos nós e o que fazer para desenvolver essas virtudes dentro de nós. A tarefa mais árdua de qualquer pessoa que admira Jesus ou que já o segue, que é o nosso grande alvo, né? Então, o estudo de hoje, ele está baseado no capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da lei divina, né? Então, nós vamos entender ali naquelas perguntinhas que a lei divina, a lei natural, é a lei de Deus. E quando a gente pensa em Jesus, em virtudes, a gente vai entender que quando Jesus vem ao mundo, ele vem para exemplificar aquilo que já é dele. Ou seja, Jesus já é virtuoso, ele já compreende o Pai, já compreende a mente divina e ele vem para exemplificar. Para quê? Para facilitar a nossa vida na Terra, para nos fazer crescer enquanto seres viventes no mundo onde estamos. Olha que bonito isso, né? Então, um ser que já fez essa trajetória que nós estamos fazendo hoje, porque Jesus Cristo, ele nasceu do casamento de Maria e José. Jesus não nasceu pronto, ele não nasceu um espírito angelical, ele não nasceu um espírito perfeito, ele se tornou um espírito perfeito.
Então, quando Jesus vem até nós, ele vem para ensinar aquilo que ele já aprendeu em eras e eras no passado. Então, é importante que a gente sempre repita isso, porque fica parecendo que Deus cria alguns espíritos muito bons e outros de maus a pior, incompletos, imperfeitos, quando na verdade todos partimos do mesmo ponto, que é simplicidade e ignorância. E conforme nós vamos encarnando, vivendo em vários mundos, nós vamos nos tornando pessoas complexas, espíritos complexos e também espíritos conhecedores. Vamos deixando de ser ignorantes. Então, quando Jesus vem até nós, ele dá um ponto de apoio para a humanidade. O próprio Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos qual é o modelo que nós precisamos seguir para ter uma vida melhor no mundo, para seguirmos o exemplo de bondade, de justiça. E os espíritos dizem, Jesus. Então, o modelo que a sociedade, vamos dizer, cristã, pode seguir para ter essa conquista de virtudes e de melhoramento pessoal é Jesus. Mas isso nós falamos no campo do mundo cristão, das religiões, das culturas cristãs. Porque na pergunta seguinte, Kardec vai questionar aos espíritos se foi só Jesus é capaz de ensinar, só Jesus ensinou, só Jesus sabe. A espiritualidade diz não. Em todas as épocas da humanidade, sempre nasceram espíritos assim, propensos ao conhecimento, espíritos que se esforçam por conhecer, por tornarem-se sábios e trazer o amor de Deus para nós. Então nós vamos ver aqui, 600 anos antes, Buda já tinha passado pela Terra, e Hermes, e tantos outros espíritos assim, expoentes da humanidade, vieram para nos ensinar. Então, se nós falamos do mundo cristão, Jesus é um modelo. Se a gente for para as religiões hindus, para o budismo, para as religiões afro, nós vamos encontrar outras entidades, outros seres a serem seguidos como exemplo de virtude. Então, para nós que seguimos a religião cristã, esse modelo, então é Jesus, que ele é o nosso modelo de todas as virtudes, como está no tema do nosso estudo. Então nós ficamos nos questionando que quando Jesus vem ao mundo, ele encontra um mundo bem complexo, no sentido de que nós estamos ensaiando a prática do bem. E quando nós damos um salto de humanidade, de 2020 anos, e vemos Jesus ontem e os ensinamentos dele hoje, nós observamos que nós continuamos na complexidade de entendimento do bem, entendimento do que é justo, entendimento do preconceito, entendimento de justiça para todos. Nós ainda temos muita dificuldade e às vezes nós distorcemos, não entendemos bem o ponto de vista e os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque nós ainda somos extremamente viciados em maus comportamentos. Porque nós não cumprimos a lei divina, a lei natural, que é a lei de amor. Nós ainda somos egoístas, nós ainda somos injustos, nós ainda desejamos o mal do próximo, seja ele conhecido, seja ele desconhecido. E isso não combina com os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós falamos que Jesus é o exemplo de todas as virtudes, nós começamos a fazer uma grande reconstrução interna. E isso dá muito trabalho, porque nós temos que brigar conosco. Nós temos que nos rasgar por dentro. Não é o vizinho, não é o filho, não é a esposa, o companheiro, não é o outro. Somos nós que não entendemos Jesus. E nós queremos sempre atribuir a falta de compreensão do outro. Então, se nós observarmos como a doutrina vem colocando para nós, a gente vai ver que tem alguns princípios da doutrina e que Jesus
trouxe para nós, que eles vão se repetindo em várias religiões. Não é só a doutrina que traz esses princípios, esse conhecimento. Então a gente vai ver que o ponto principal que a gente fala sempre, né, da reencarnação, mas a existência de Deus, a nossa imortalidade, nós estarmos aqui no mundo terra, ou estarmos desencarnados no plano espiritual, nós seremos sempre imortais. Então nós estaremos sempre em contato com essa espiritualidade, com esses ensinamentos desses espíritos do estilo, vamos dizer assim, né, do patamar de Jesus para nosso aprendizado. Então, se nós vamos nascer no Brasil, se nós vamos nascer em mundos mais materiais ou menos materiais, nós estaremos sempre em contato com esses ensinamentos. Que ensinamentos? A lei divina, a lei natural, para que nós possamos desenvolver as virtudes dentro de nós. O que é a virtude, né? É o bem-estar, é o bem-sentir, é o bem-querer. Se nós ainda não desenvolvemos isso dentro de nós, significa que nós não compreendemos o Cristo ainda. Que nós não compreendemos esses espíritos que pousaram na Terra e trouxeram tantos ensinamentos. Porque nós nos fechamos e não queremos nos reconstruir. Porque ser cristão é romper com o homem velho que habita dentro de nós. E isso é muito difícil. Isso não é fácil. Se nós imaginarmos que Jesus, quando vem à Terra, ele vem cumprir uma missão, né? Então, cumprir uma missão de esclarecimento da humanidade e trazendo a humanidade para esse autoconhecimento, para a sua transformação. E quando nós olhamos para o mundo todo, nós vamos observar que não é apenas a Terra que tem humanidade, não é apenas Jesus que é o espírito específico de um mundo, que esse modelo de guias para as humanidades, que guias para os mundos, é um modelo universal. Então, aí nós temos um outro princípio, que são os vários mundos habitados. Então, o que Jesus faz a Terra hoje, né? Esteve entre nós, os seus ensinamentos continuam conosco, é um modelo que é utilizado em outros mundos também. Então, a divindade, né, Deus, ele é tão maravilhoso, tão magnífico, tão perfeito, que esse modelo de desenvolvimento, de crescimento, ele é um constante em vários mundos. Então, ninguém nunca fica desamparado. Ninguém nunca fica solitário diante da evolução, desse crescimento que nós precisamos fazer para quê? Para chegar até Deus, para compreender o divino, compreender a divindade. Então, é uma trajetória muito longa, de muitos milhões de anos, uma trajetória que Jesus já fez. Então, é por isso que ele tem tanta experiência para vir até nós e contar as suas histórias, contar as suas parábolas, deixar os exemplos. E quando nós olhamos para esse fato, nós vamos, essa missão de Jesus, o messianato, de vir e esclarecer e convocar para uma mudança, nós vamos começando a entender algumas passagens do Novo Testamento, que até então, naquele momento, nós ficávamos assim, poxa, por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou esse tipo de coisas, né? Então, passagens que podem ser incompreendidas por nós ainda hoje, mas que a gente começa a perceber um sentido quando a gente vislumbra que era uma missão do Cristo trazer a mensagem do Pai. E eu trouxe algumas para nós lembrarmos, né? João 7,16 diz assim: o ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, Jesus trazia os ensinamentos da divindade, de Deus. Que é, Jesus já compreendia Deus, já compreendia a mente divina, e ele veio trazer a explicação para nós. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é alguém que já passou pelo que nós estamos passando. Daí a experiência que ele tem, daí a paciência que ele teve durante o período em que ele ficou encarnado conosco, com a nossa dificuldade de progresso, de entendimento,
de amorosidade, de perdão. Nós temos dificuldade de perdoar, né? Às vezes coisas graves ou coisas não graves, mas temos dificuldades mesmo assim. Outra passagem que Jesus deixou, que ficou registrado, né? As palavras de Jesus é João 8:26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Ou seja, Jesus repete os ensinamentos de Deus para nós. Em outra, Jesus fala, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Num primeiro momento a gente, poxa, Jesus está em conflito, ele não sabe o que ele está falando, mas na verdade ele faz uma referência a Deus, à divindade, ao arquiteto do universo, que nos construiu, nos criou, né, como seres inteligentes, com o objetivo de progresso, crescimento, beleza espiritual, para que nós também um dia sejamos como Jesus é hoje. Espíritos crísticos, espíritos preparados para ajudar outras humanidades, né? E tem uma outra passagem bastante interessante, que é quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Que é o entendimento de que Jesus é Deus, Deus é Jesus? Não. É o entendimento de que Jesus compreende Deus. A ponto de, se eu compreendo a mente do Pai, eu vou cumprir a minha missão como o Pai gostaria que fosse feito. Né? Então, são algumas passagens que começam a ter sentido se nós passamos a entender Jesus como representante divino na Terra para trazer todas essas explicações e facilitações para a nossa vida. Né? Outras passagens que vão nos chamar a atenção para a questão de Jesus são algumas passagens que nos deixam também meio confusos, mas que vão demonstrar a ênfase que Jesus dava para explicar as necessidades de mudança de cada um de nós. Jesus nos convocava para mudar, mas nós ríamos dele e falávamos, mas que besteira, esse filho do carpinteiro não entende nada. E Jesus, para que nós pudéssemos entender o máximo, ele se utilizava das parábolas, né? Então ele utilizava as parábolas e ele falava das festas, aí fez a parábola do festim de bodas, ele falava do cultivo da terra e trouxe a parábola do semeador. Ele traz várias histórias com reis, com escravos, porque era o sistema daquele momento, e ele vem trazendo essas histórias sempre com um fundo moral para que nós compreendêssemos. E ele utilizava algumas passagens bem enfáticas, que até hoje a gente fica, poxa vida, Jesus deve ter colocado muito medo nas pessoas, que é o famoso choro e ranger de dentes. Ou seja, se não cumprirmos o convite de Jesus, se não cumprirmos o convite de Deus, nós choraremos. Ou seja, nós teremos as consequências dos nossos atos. É a lei de ação e reação. Naquele momento, imaginemos há mais de 2020 anos, um povo ignorante, com poucas pessoas sabendo ler e escrever, ele tinha que utilizar figuras explicativas do não cumprimento da lei divina, do não cumprimento daquilo que nós nos propomos. Então Jesus utilizava esses termos que hoje fazem sentido para muitos de nós. Para algumas pessoas naquele momento já faziam, mas que vão se tornando mais inteligíveis à medida que nós olhamos o conjunto, divindade, Jesus e a humanidade que precisa avançar, precisa crescer. Em outra passagem no livro do Evangelho de Mateus, Jesus fala em fogo eterno e castigo eterno. Ou seja, se nós não estivermos com o Pai, se nós não formos virtuosos em cumprimento da lei natural, da lei de amor, nós ficaremos uma eternidade no fogo? Como é que é isso? Não. É porque o eterno, no sentido que Jesus dizia, é um bom tempo.
E aí nós trazemos essas palavras até os dias de hoje e achamos que é toda e toda eternidade, quando nós sabemos que a duração de uma sensação de dor, de pesar, ela é atemporal. E para quem sente, pode ser uma eternidade. Então é nesse sentido que Jesus traz essas palavras, e foi para ilustrar. E elas são tão importantes que mesmo com todas as transformações da Bíblia, todas as traduções, todos os recortes, todas as modificações propositais, muita coisa ainda ficou. A gente ainda consegue interpretar bastante coisa da Bíblia, do Novo Testamento, que é o que trata de Jesus. E a gente não pode esquecer que a Bíblia, que traz essas passagens variadas de Jesus, os seus exemplos de virtudes, a Bíblia, ela é um recorte de parte da vida da humanidade. Se nós considerarmos que a escrita, por exemplo, né, tem 8.600 anos, e antes, que a gente não sabia escrever, como é que registraria? A humanidade, dizem, os estudos demonstram, né, que a humanidade tem 2 milhões de anos, e a civilização como nós conhecemos, 10 mil anos. Ou seja, e antes disso, não existiam os grupamentos menores, sem ser considerados civilizações, que tiveram vivências? Então a Bíblia, ela é um recorte da vida humana na Terra. Ela não determina, olha, o que está escrito ali é pura verdade. Não. O que está escrito ali deve ser interpretado à luz dos dias de hoje, à luz dos estudos de história, de interpretação da vida no passado, através da paleontologia, da arqueologia. Tudo é muito importante para nós podermos interpretar o conhecimento que chegou até nós nos dias atuais. Então, esse recorte simboliza o que vivemos no passado, mas tem toda uma explicação maior que nós nunca devemos desprezar, né? Nem os pingos dos is, as letras e as vírgulas, todas elas têm um sentido maior do que a letra que mata. Então, nós precisamos interpretar a história até os dias de hoje, né? Em outras passagens, Jesus, ele vai falar, na verdade ele foi questionado, né, de qual seria o maior mandamento. Porque se todos nós queremos ser virtuosos, se todos nós queremos seguir Jesus, o que a gente precisa fazer, né? Afinal de contas, como é que é se rasgar por dentro? Como é que é se reconstruir? E uma certa pessoa perguntou para Jesus qual era o grande mandamento da lei. Qual era o grande mandamento? E Jesus fala o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele resume o que os profetas, o que aqueles homens e mulheres mediunizados do passado tinham trazido à humanidade, e ele resume nesses 2 mandamentos, deixando claro que a nossa origem divina, ela é realidade. E que nós, olhando para o outro, amando o próximo, respeitando o próximo, seja lá o próximo como for, porque nós queremos escolher o próximo a amar. Ah, o próximo tem que ser assim, tem que ser rico, tem que ser pobre, tem que ser... Não, é o próximo, independente da classificação do outro. Então é amar o próximo, o próximo que seja. Então Jesus deixa isso ali. E nós ficamos nos questionando, será que nos dias atuais nós estamos amando o próximo? Será que nós estamos cumprindo esse amar a Deus sobre todas as coisas? E nós observamos claramente que não. Nós não estamos conseguindo ser virtuosos. Nós não estamos conseguindo cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Então é necessário que a gente reflita no nosso mundo, no nosso dia a dia, o que a gente está fazendo para cumprir os ensinamentos do Cristo. Será que nós estamos conseguindo sermos amorosos
com as pessoas que erram ao nosso lado? Porque nós podemos errar e exigimos essa amorosidade. Mas será que nós somos amorosos com o outro que erra diante de nós? Que convive conosco, que é estranho a nós, ou que lida conosco só no ambiente do trabalho, das atividades? Será que nós somos compreensivos diante do nosso país, diante das desigualdades? Será que a gente consegue perceber o quão cruel tem sido o mundo nesses sistemas todos que nós vivemos hoje? Esse desejo desesperado de possuir, de comprar, de ter. E tem gente que com muito pouco não passaria mais fome. Mas nós não estamos nos importando tanto assim. Então, quando nós somos chamados a atenção para esse tema de ser tão virtuoso quanto Cristo, ou tentar ser virtuoso tanto quanto Cristo já é, nós devemos nos perguntar: o que eu estou fazendo na minha vida prática, fora do templo religioso, para ter alguma virtude, ou para desenvolver as virtudes que já habitam em mim? São questionamentos que cada um de nós faz, porque isso é muito difícil. Não é fácil, gente. A gente passa por um momento hoje muito complicado no nosso país, a estrutura administrativa é toda comprometida, né? O meio político, a economia do nosso país. Nós estamos extremamente comprometidos. Isso tudo não é que não tem a ver com Jesus. Tem tudo a ver com Jesus. Porque nós que somos crentes ou descrentes, estamos nesses ambientes, manipulando o poder, o dinheiro, o pensamento das pessoas, lidando com o pensar do outro. E aí, quando nós estamos fora do templo religioso, fora das nossas casas, nós observamos intolerância, violência. Nós já imaginamos Jesus sendo violento, mas nós somos violentos no agir e no falar. Nós imaginamos Jesus sendo racista, Jesus sendo elitista, Jesus sendo uma pessoa incapaz de perdoar. Jesus não é assim, e nós somos. Então nós precisamos questionar os nossos sentimentos, observar a vivência de Jesus para ensaiar seguir Jesus. Porque é muito bonito a gente saber, mas o importante depois de saber é praticar. A gente não pode ficar estacionado no degrau do saber. Nós temos que subir, continuar subindo. E a subida é a prática. Então, se Jesus não é intolerante, se Jesus não é preconceituoso, por que eu sou? Porque eu não sou cristã. Porque eu não estou seguindo Cristo. Esse é o modelo que nós estamos observando na vivência brasileira. Né? Não estou falando nem do mundo, estou falando de Brasil. Então, nós temos que questionar e saber que é possível, sim, o nosso aperfeiçoamento, a nossa conquista de melhoria, a gente se tornar próximo de Jesus. É a perfectibilidade de cada um de nós. Nós estamos reencarnando inúmeras vezes justamente para conhecer Deus, nos tornar virtuosos, nos tornar espíritos puros, arcanjos, né? É do átomo ao arcanjo, ou seja, do pequeno para o máximo. Então nós estamos nessa estrada, nessa trajetória de perfectibilidade. Só que nós precisamos nos sacudir e ver o que eu posso fazer para andar mais rápido. O que eu posso fazer para me rasgar por dentro e me reconstruir em Jesus, com Jesus. Esse é o nosso grande questionamento, porque virtudes todos nós já temos, mesmo que em grãos. Mas a grande questão é o quanto eu estou colocando isso para fora de mim. Né? Então, nós temos Jesus como modelo, sim, nas religiões cristãs, e precisamos praticar isso. Isso é que é o mais importante. Eu acho que a mensagem da nossa noite é essa. Nós precisamos seguir Jesus, mas seguir Jesus é se reconstruir. Cada um de nós, olhando lá os pontos fracos e fortes que nós já conhecemos, porque nós sabemos onde somos fortes e onde somos fracos. Nós sabemos quando nós somos preconceituosos e quando nós não somos.
nós somos os experts de nós mesmos. Então, essa é a busca, esse é o momento, a gente está dentro da doutrina espírita que tem tantos esclarecimentos, tantas coisas importantes para a nossa mudança, e a gente está deixando passar, né? A gente não está aproveitando tudo. Quando a gente não muda o suficiente, quando a gente não consegue copiar o Cristo, significa que a gente não está aproveitando o momento. Então, vamos aproveitar a doutrina, vamos aproveitar os nossos livros, vídeos, a internet aí, que é um avanço tecnológico maravilhoso e a gente está podendo utilizar. Vamos aproveitar tudo isso para realmente entrarmos nessa carreirinha de seguir o Cristo, de copiar realmente Jesus, o nosso amado Mestre. Esse é o nosso estudo, eu acho que a ideia principal é essa, é a gente se reconstruir. Realmente falar de Jesus é acalentar o coração, né? E às vezes eu fico pensando, você falou nas parábolas, e Jesus sempre tratou a gente com tanto amor e com tanto carinho, que além do seu exemplo, né, ensinar com as suas atitudes, ele usou as parábolas para ensinar a gente, né? E as parábolas, elas muitas vezes me lembram muito as fábulas, porque a gente não tenta passar para as crianças que estão no início da caminhada, através das fábulas, né, que são aquelas composições literárias que se utilizam dos animais, que tem um fundo, uma moral para poder ensinar para as crianças como elas devem se comportar. A mesma coisa ele fez. Com as parábolas. Ele, através de figuras, através de exemplos, ele veio tentar ensinar para a gente. Mas é que a gente realmente é muito renitente, mas os ensinamentos estão lá. E de uma certa forma, embora a gente seja muito renitente, eu também já vejo um movimento, costumo ser otimista, de que a gente está aprendendo, a gente está seguindo, pode estar demorando um pouco, se a gente pensar aí em tempo para trás, mas se a gente continuar confiando que Jesus veio trazer para a gente um modelo de moral, um modelo de conduta, e que Kardec veio codificar a doutrina dos espíritos baseada nesse amor que a gente precisa aprender, eu acho que a gente tem boas chances aí pela frente. Então é procurar olhar para isso tudo da melhor forma. E aí, como você falou, né? Quando a gente está na casa espírita, dentro de um templo, fica mais fácil, né? A espiritualidade chega cedo, arruma todas as energias, recebe a gente de braços abertos, a gente escuta textos, temas e assuntos edificantes, mas a gente precisa realmente pensar quando a gente bota o pé ali fora da casa, né? No momento atual, quando a gente desliga o telefone ou a palestra e está vigiando o tempo inteiro quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos objetivos, como a gente vai colocar isso tudo em prática e como que a gente vai usar essa ferramenta maior que é a doutrina espírita que está aí à nossa mercê, né? Pronta para ser presentão, utilizada. né? Um presentão. Tem que abrir o presente e usar. Eu sempre digo que a gente gosta de uma receita, né, para seguir. Né? Alguém que diga, vai por ali, vai por aqui, faz assim que é mais fácil, faz assim que é melhor. Então, assim, a doutrina espírita é a nossa receita. Ela está ali oferecendo esse caminho para a gente seguir. Então, Paulinha, o estudo foi maravilhoso. Falar de Jesus é sempre um presente. Estar com você nos seus estudos, nas suas reflexões, é sempre um prazer para todos nós. Agradeço imensamente a sua presença aqui hoje com a gente. A saudade estava grande. E eu também agradeço bastante. Que você volte mais vezes, porque com certeza todos nós precisamos dos seus estudos e da sua presença perto da gente. Tá? Obrigada, querida. Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Então vamos agora encerrar com a nossa prece para que a gente possa seguir a nossa noite em paz, como estamos nesse momento.
Ok. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, que foi o participante principal da noite de hoje, a Deus nosso Pai, que sempre tem um olhar de ternura e de acolhimento para todos nós, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com as nossas lamentações, que Ele possa sempre estar com esses braços abertos, nos acolhendo e compreendendo ainda o nosso grau de limitação. E agradecemos as possibilidades numa noite como essa, em que o aprendizado está ao nosso alcance, em que podemos, reunidos, aproveitar as boas vibrações que a nossa reunião e que a nossa união aqui propicia, e que possamos também desejar que todas essas boas vibrações saiam daqui e se dividam e se multipliquem por todo esse nosso planeta, que nesse momento atravessa um momento complicado, mas que todos possam receber através da espiritualidade, dos mentores, tudo aquilo que necessitam. Todos esses irmãos que ainda não conhecem o nosso querido Mestre Jesus, todos aqueles que ainda se perdem por aí nos seus enganos, nas suas dificuldades, naqueles que sofrem nesse momento de dor física, de questões emocionais, de questões espirituais, sejam nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos vales tenebrosos, que todos esses irmãos possam receber uma parcela desse amor que compartilhamos nesse momento. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade dessa noite e que possamos seguir em paz, com as nossas mentes e os nossos corações mais confortados no Teu caminho. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada mais uma vez, Paulinha. E que Nada, possamos Nus, com nos prazer. encontrar em breve novamente, tá? Tá bom, Obrigada pela querida. noite de hoje. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui junto com a gente, que possam nos encontrar novamente na semana que vem, na nossa próxima palestra. Obrigada e boa noite a Obrigada. todos. Boa noite a todos, gente. Beijinho. Boa noite.